Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso de xadrez para principiantes. Hoje, nosso tema é o peão. A gente vai ver na aula de hoje como é que o peão se movimenta, como é que o peão captura peças do adversário, tá? A gente vai falar um pouco também a respeito do seu valor no jogo, né? Toda peça de xadrez ela tem um valor absoluto e também tem um valor relativo, ok? Então a gente vai começar falando um pouco a respeito dessa movimentação do peão, tá ok? Então a gente pode perceber aí que os peões estão enfileirados, né? Eles são colocados lado a lado na segunda linha do seu campo de defesa, tá? A gente define como campo de defesa a metade do tabuleiro, tá certo? Então aqui a gente vai ver aqui, ó, eu tenho todas essas casinhas aqui em amarelo, são o campo de defesa do exército branco, tá? Então as casinhas aí em amarelo, ó, são o campo de defesa do exército branco. As outras casinhas são o campo de defesa do exército negro, tá certo? Então a gente vai definir dessa forma. Uma regrinha básica do xadrez é a seguinte, olha, ela diz que sempre quem começa o jogo são as brancas. Então vocês vão me ver sempre movimentando as peças brancas primeiro, fazendo o movimento com as peças brancas primeiro, tá? É porque eu já vou, desde já, seguindo essa regrinha básica para a gente ir se acostumando, tá certo? Então observem como é que eu vou fazer o movimento do peão. A regra diz o seguinte, ó, o peão ele só pode andar para frente. Então o peão só anda para frente, tá? Na hora de capturar uma peça do adversário, ele vai capturar em diagonal imediatamente à sua frente, ou seja, apenas uma casa em diagonal à frente, tá certo? Bom, para iniciar, eu vou fazer um movimento com o peão aqui à frente. Então, ó, observem como ele anda. Foi à frente, tá certo? Então, as negras vão fazer um lance de resposta. Pode ser qualquer um deles, tá? O jogador de negras vai poder movimentar qualquer peão dele também. Então, digamos que ele tenha feito isso aqui. Ok. Bom, vou voltar ao lance, tá? E fazer uma outra observação. A regra também diz que o peão, em seu primeiro movimento, pode andar uma ou duas casas à frente, tá? Bom, naquele primeiro lance, eu andei uma casa à frente, assim como o meu adversário, tá? Nesse agora, eu vou andar duas casas à frente, ó. Andei duas casas à frente, tá? Assim como o meu adversário. Opa, dou duas casinhas também, tá certo? Então, observem que no primeiro lance eu posso andar uma ou duas casas à frente, tá? E o peão captura uma peça do adversário em sua diagonal. Então, como é que isso funciona? Ora, eu vou jogar uma peça aqui. Bom, andei duas casas com esse peão também. Poderia ter andado uma? Poderia, ó. Poderia também ter andado uma casa, tá? Mas resolvi andar duas, tá certo? Andei duas casas. Ok. Bom, agora eu tenho aqui um peão, ó, em minha diagonal, assim como eu também estou na diagonal desse peão. Só que eu acabei de jogar, acabei de fazer um movimento com minha peça. Então, claro, o meu adversário pode sim, se ele quiser, capturar o meu peão. Ok? Porque ele estava atacando o meu peão. Deixa eu colocar aqui uma marca. Assim como o meu peão estava atacando ele, ele também estava atacando o meu peão, certo? Então aí, ó, assim que eu joguei, um peão está atacando o outro, estão na mesma diagonal, tá? Uma casa à frente, porque assim como o das negras ela está uma casa à frente,
o meu também, né, se encontra uma casa à frente deste peão. Portanto, ele pode capturar, ou caso ele não queira, ele queira fazer um outro lance, jogar à frente, tá? Se ele quiser, ó, ele também pode jogar à frente, se ele não quiser capturar, porque não é obrigatório. Mas aqui eu coloquei para a gente fazer o lance, para ver mais ou menos como funciona. Então, ele aqui, claro, vai capturar. Tá certo? Tá. Então, vamos voltar aqui novamente. E se por acaso eu tiver uma outra estratégia? Bom, tenho jogado ali, eu quero jogar o meu peão aqui no centro, mas eu quero ficar com 2 peões aqui no centro. Esse que já está e mais um. Eu quero garantir o domínio do centro. Então, vou fazer um lance de preparação. Olha aqui, ó. Esse lancezinho aqui é de preparação. Tá? Porque agora, esse peãozinho... Porque agora, esse peãozinho aqui é quem está atacando essa casa, assim como, claro, o peão das negras também está atacando essa mesma casa. Então eu estou me preparando para jogar este peão aqui nessa casa. Ora, o jogador de negras faz um lance de preparação também, e aí sim, em seguida eu faço o meu lance. Quando ele fizer a captura, tá? Ó, eu agora também tenho um lance de captura, que é esse aqui. Então, observe, eu já utilizei aqui uma estratégia para colocar 2 peões no centro do tabuleiro, tá? Que foi simplesmente o lance de preparação, aquele lance que defende o peão que vai jogar à frente. Eu já me preparei para essa troca de peões. Eu deixo o meu adversário capturar um peão e imediatamente eu também capturo um peão dele, certo? Bom, vamos dar mais um segmento aqui no lance, tá? Agora é o inverso, ó. O meu adversário jogou 2 casas à frente com a intenção de tirar o meu peão. Se eu quiser, eu posso simplesmente jogar à frente, tá? Coloco ali e tá tudo certo. Mas não, eu quero capturar, eu não quero deixar esse peãozinho ali não, ó. Então eu vou lá e capturo ele. Observem que sempre em diagonal, uma casa à frente. Agora é a vez do meu adversário, lógico, ele fez de propósito, né? A intenção dele também era fazer essa troca, então, ó, prontinho. Ele capturou meu peão, tá certo? Gente, o peão, em relação às outras peças, né? E para muitos teóricos, tá? Ele é a peça mais fraca do jogo. Só que ele é fraco como unidade. Mas em conjunto com os outros peões, ele é uma peça muito forte. Tá? O trabalho que é feito com os peões, tá? Assim como um conjunto de peões trabalhando em defesa, né? Na defesa de um único peão, como também é uma peça-chave para as finais de partida. Isso a gente vai entender quando chegar um pouco mais à frente, a gente vai perceber isso, tá certo? Então é interessante que a gente aprenda a trabalhar com o peão o quanto antes, porque já que é a peça que tem o maior número no tabuleiro, né? São 8 peões para cada exército, então é interessante que a gente aprenda a trabalhar com ele o quanto antes, tá? Porque ele pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota, certo? O seu valor absoluto é 1, tá? Ele vale 1. Porém, durante a partida, o peão pode chegar a valer até mais que a rainha, que é a peça mais poderosa do jogo. Então, mais uma vez dizendo, é interessante que a gente saiba trabalhar com o peão logo cedo, quanto antes, tá? Vamos dar fazer mais alguns lances aqui. Então aí o jogador de negras capturou. Eu quero agora jogar esse peãozinho, tá? Aqui para essa casa. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a preparação, ó. Primeiro eu jogo esse, certo? Porque eu sei que quando eu chegar aqui, o meu adversário vai poder capturar.
Então eu já faço o lance de preparação. Ele também, ó, já fez o lance de preparação, tá certo? Aí a gente pode jogar esse pra frente. Meu adversário vem aqui, ó, faz o lance. Eu posso jogar esse à frente. Ele também faz um lance. Eu jogo aqui, tá? Ele, ó, imediatamente joga aqui. Vamos dizer que ele tenha jogado apenas uma casa. Eu aí, ó, novamente jogo à frente. Ele moveu aqui, ó. Eu capturo. Ele captura. Sempre na diagonal. Andar, ele anda para frente. Vou andar para frente, ó. 2 casas. Meu adversário captura. Eu vou capturar também. Certo? Ele andou aqui. Eu aí vou andar aqui. Ele captura. Opa, consegui passar com um. Novamente, ó. Ele anda, colocou em diagonal. Eu vou capturar. Meu adversário vai capturar. Certo? Gente, a tendência é que durante a partida o peão continue andando, tá? Até que ele chegue do outro lado. Porque nesse caso aqui, ó, a gente observar, nenhum dos 2 peões tem adversários à sua frente para impedir que ele chegue do outro lado, tá bom? Mas esse movimento de chegar do outro lado, essa ação de chegar ao lado no campo do adversário, ao fim do campo do adversário, tá? Ela tem um resultado que a gente vai ver nas próximas aulas um pouco mais à frente, tá certo? Bom, então essa aqui foi a aula a respeito do peão, tá ok? Estamos encerrando aqui, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre o cavalo, tá certo? Então, até a próxima, tá certo? Aqui eu me despeço, Tio X, com o curso de xadrez para principiantes. Tchau.